Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diária sobre os mercados regionais brasileiros, né? O podcast que faz parte do ecossistema do BRM Podcast. E hoje aqui comigo, João. Fala Amanda, fala pessoal, e hoje nós vamos começar falando sobre um dos maiores empreendimentos imobiliários aqui no Espírito Santo, sobre a redução de incêndios por parte da Suzano e sobre o impacto das novas tarifas do Trump com o mundo e com o Brasil. E a gente começa falando de uma mudança no impacto da paisagem urbana capixaba. Foi entregue a primeira fase do Reserva Vitória, o Ilha Vitória, localizado ali na Enseada do Suá. É um projeto que marca não só a sofisticação imobiliária, mas também um novo momento para o urbanismo da capital. O VGV da obra chega a 259 milhões de reais. Lembrando que o projeto ele é fruto de uma parceria entre a Apex e a Nasca e mostra também como a revitalização daquela região da Curva da Jurema está sendo muito importante para a cidade. O projeto e a revitalização da área vem atraindo investidores no âmbito nacional e Vitória vem ganhando cada vez mais destaque. E o mais interessante é o modelo de financiamento, né? Todo o empreendimento foi bancado via equity, ou seja, é o capital próprio dos investidores. Nada de financiamento bancário ali tradicional. Isso mostra a confiança no mercado capixaba e também reflete ali uma tendência do setor, né? Menos dívida e mais retorno direto ao investidor. E é um modelo que pode virar ali referência para outros grandes projetos no mercado. Exatamente, Amanda. Agora, mudando um pouco o assunto para a pauta ambiental, a Suzano anunciou que reduziu em 61% os incêndios em suas áreas aqui no Brasil ao longo do ano de 2024. Aqui no Espírito Santo, a redução ela também foi muito significativa, mas ficou na ordem dos 53%. Esse resultado é fruto de um verdadeiro arsenal tecnológico. Estamos falando de torres de inteligência artificial, câmeras térmicas, drones e satélites atuando em tempo real para identificar focos de incêndios. E tudo isso integrado a uma central de monitoramento 24 horas por dia. Além do benefício ambiental, essa tecnologia ela também ajuda a preservar vidas e a manter a produtividade das florestas plantadas. E além da Suzano, quem está dando também um passo muito importante nessa direção da sustentabilidade foi a Vale. A empresa firmou um acordo com uma multinacional espanhola, que é o primeiro acordo do setor, que busca utilizar a água de reuso nas operações do Complexo do Tubarão aqui na Serra. E esse projeto ele é inédito no Brasil. Pela primeira vez teremos uma concessão de reuso de água com foco em operações industriais. O objetivo, é claro, é deixar a água potável exclusivamente para o consumo humano, enquanto a produção industrial funciona com água reaproveitada. A estimativa é de uma economia de mais de 12 bilhões de litros de água por ano. Isso mostra como o Espírito Santo estão se posicionando na vanguarda da sustentabilidade hídrica e algo essencial, especialmente em anos de estiagem prolongada, né? Exatamente. Agora, no setor automotivo, o Porto de Vitória segue ganhando cada vez mais relevância no cenário nacional. Os dois novos modelos da marca Chery estão desembarcando no Porto de Vitória, estão chegando aqui pela primeira vez para serem distribuídos para todo o Brasil. Nessa primeira remessa estão chegando cerca de 800 veículos aqui no Porto de Vitória, mas o governador Renato Casagrande já afirmou que ao longo dos próximos meses isso deve subir para 1.500 veículos por mês para serem distribuídos posteriormente para todo o Brasil. Essa movimentação ela reforça o papel do Espírito Santo como um hub logístico estratégico, especialmente em um momento em que a transição energética está acelerando. E o Estado tem uma infraestrutura portuária eficiente e uma localização privilegiada, e com a chegada dos elétricos por aqui, Vitória se consolida como uma vitrine para o futuro da mobilidade. Agora, indo para o cenário internacional, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, aumentou ontem as tarifas para a China, atingindo os impressionantes 125%. Essa ofensiva pelo presidente norte-americano feito ontem deixou os mercados todos em estado de alerta. E o impacto foi imediato. Em menos de 24 horas, ele recuou para mais de 75 países, inclusive o Brasil, mas manteve ali a pressão sobre a China. O problema é que esse tipo de instabilidade causa um medo nos mercados globais, né? Investidores eles já falam em risco de recessão se a guerra comercial se intensificar. E é claro que quem sente primeiro são os países emergentes, né, como o Brasil. É importante lembrar qual foi a ordem dos fatos. Na semana passada, o mercado estava muito ansioso para o anúncio, na quarta-feira, de como seria o pacote de medidas recíprocas para todos os países do mundo. Dentro desse pacote que ele anunciou na semana passada, ele classificou os países como diferentes níveis de déficit comercial dos Estados Unidos, e essas tarifas recíprocas que foram implementadas foram de 10% na alíquota mínima, inclusive o grupo no qual o Brasil se encaixou, até tarifas na ordem de 34%,
contra a China, e teve um grupo menor também, na ordem de 20%, contra a União Europeia. A questão é que, ao longo do final de semana, tiveram vários países que procuraram entidades da Casa Branca e até mesmo o presidente para negociar como eles conseguiriam seguir com esse acordo de tarifas, e aí dos dois lados, né, tanto os Estados Unidos quanto os outros países negociando para chegar num consenso. A questão principal é que a postura do presidente está sendo muito diferente com os países que procuraram e trouxeram um tom mais conciliatório do que aqueles outros países que retaliaram. A China foi um país que retaliou, anunciou tarifas adicionais na ordem de 84%, e a grande notícia que aconteceu ontem foi que o presidente norte-americano justamente voltou atrás a todos os países que procuraram os Estados Unidos para negociar, incluindo o Brasil. Enquanto isso, a China ficou com uma tarifa maior, prejudicando todos os mercados globais. A reação dos mercados de forma geral, quando foi colocado esse anúncio na mesa, foi um certo alívio, foi uma certa descompressão de todo o cenário de incerteza que estava sendo posto à frente, mas toda essa guerra com a China ela ainda a gente tem que acompanhar os novos capítulos daqui para frente. Isso mostra também como que o Brasil ainda é vulnerável às decisões externas, mas há uma compensação, né? A China ela aumentou a compra de soja brasileira, já que os produtos dos Estados Unidos eles ficaram mais caros, e o resultado foi que as exportações brasileiras elas subiram 16,3% em março. E isso, como a gente já notou, né, o Brasil ele precisa fortalecer sua logística e diversificar ali sua matriz de insumos, principalmente nos fertilizantes, que ainda é muito dependente de importações. Exato. Continuando na pauta aqui no Brasil, mas trazendo para o âmbito político, numa pesquisa divulgada recentemente, cerca de 76% da população apoia a criação de um imposto mínimo para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês. Essa é uma das medidas em que o governo aposta, inclusive, para a nova fase da reforma tributária. A ideia é equilibrar a carga tributária e garantir mais justiça fiscal. Outra proposta em estudo é zerar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais a partir de 2026. Isso representa um alívio para a classe média que hoje carrega boa parte do peso tributário, especialmente nos impostos indiretos. Mas claro que tudo vai depender do avanço da reforma no Congresso, né, e do controle de déficit fiscal. E ainda no campo político, Hugo Mota, o atual presidente da Câmara, discute hoje com Lula uma possível anistia dos presos referente ao dia 8 de janeiro. A ideia dessa conversa entre eles é reduzir a pena de quem teve participação menor nos atos. É uma proposta polêmica que tem ganhado força nos bastidores. Ao mesmo tempo, o STF ele mantém a posição firme de responsabilizar todos os envolvidos. Esse debate vai testar os limites entre a justiça e a reconciliação política, no momento em que o governo ele busca estabilidade institucional e um apoio no Congresso. E as emendas parlamentares também estão voltando ao foco. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco concentram quase 460 milhões em repasse para os seus redutos. O STF vem cobrando uma postura de cada vez mais transparência por parte das lideranças sobre essas liberações. As chamadas emendas PIX, de pagamentos rápidos e pouco rastreável, continuam gerando polêmicas também. Com a pressão da opinião política e a vigilância do STF, cresce a expectativa por uma nova regra de distribuição que garanta mais equidade e menos favorecimento político. E essa foi mais uma edição do BRM News. Obrigado a todos vocês que mais acompanharam nessa edição. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todas as novidades. E até a próxima. Tchau.